Fala pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui, você que está aí do outro lado. A água daqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Seguimos aí com destino à nossa aprovação, né, no conteúdo aí de língua portuguesa, tá? Então, atenção você, né, que está aqui comigo no canal do Vale Concursos agora. Vamos fazer aí um resumão de português aí, né, de classes gramaticais para você poder associar, viu? Português aí para você. Vamos revisar aí, né, estudar aí de forma bem objetiva, revisando aí, porque aqui é uma soma no canal do Vale Concursos, né, você vai lá na nossa plataforma, adquire o nosso preparatório, vem aqui, revisa conteúdos, não é assim, em forma de questão, em forma de teoria, não é assim, hoje então, nós trataremos aí de um tour, né, faremos um tour aí pelas classes gramaticais, a professora vai identificar para você e vai enfatizar com você aqui as principais classes de prova, é muito importante para você também, viu? Então, vamos lá, né? Aí, sem delongas aí, a professora Angélica já inicia, tá? Te trazendo aí um mapinha mental, olha só o que a prof preparou para você aqui hoje, né? Trazendo aí um mapinha para você. Você que ainda não adquiriu o nosso preparatório, fique à vontade para adquirir, viu? É só você clicar aqui no QR Code que nós temos, né? Bonitinho aqui no cantinho da tela, tá? É só você clicar aqui nesse QR Code e adquirir aí o nosso preparatório, beleza? Pois é. Então, trazendo aí um mapinha para você, para a gente poder visualizar o conteúdo aqui no canal de forma bem objetiva, a prof trouxe aí, olha, todas as classes de palavras para você. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, é muito importante o concurseiro, né, que ele realmente quer aí a sua aprovação, né, assim, principalmente se dar bem em língua portuguesa, é porque eu acho assim que a gente tem que entender o seguinte, do mesmo jeito que uma lei específica, né, uma lei municipal, que uma lei estadual, que uma lei federal, né, que um conteúdo é importante, o outro também é. Então, assim, eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, para os nossos alunos o seguinte, português, gente, sempre será o diferencial de provas de concursos públicos. Por mais que o conteúdo tenha lei de não sei o que lá das quantas, né, ou um raciocínio lógico ali, ou um direito constitucional, sempre português será o diferencial de provas. E eu falo isso com convicção para você. Por que eu falo? Porque a maioria dos alunos vão para uma prova dos concurseiros, vamos falar assim, a maioria dos concurseiros vai fazer uma prova e fala assim, ai, você negócio de português, não, desse jeito, não mexa com esse trem de português, não. Português é mamão com açúcar, eu tiro isso de letra em prova, né? Ainda tem, hoje, no cenário concurso público, muita gente pensando dessa forma. Tá vendo? Muita gente pensando assim. E eu, com os meus tantos anos aí de bagagem profissional, eu digo que português sempre foi, é e sempre será o diferencial de prova para você. Então, não adianta nada você comer com o que há de mais gostoso nas suas refeições diárias as outras disciplinas e deixar português de lado. E aí, entendendo isso, né, nós sabemos também hoje que todas as bancas examinadoras, independente de qual concurso, todas tratam muito as classes gramaticais no sentido da semântica delas, né? Em razão aí da semântica delas, ou seja, o sentido que elas realmente exprimem. Tá vendo como é que é? Então, às vezes o aluno vai para a prova tão bitolado assim. Eu preciso saber ali as flexões de gênero, número e grau do substantivo. Aí eu preciso entender pronome relativo. Aí eu preciso saber a colocação pronominal. A professora Angélica disse que eu tenho que entender ali os verbos, né, os tempos e modos verbais, voz verbais. Eu preciso saber as preposições, né, porque os conectivos ali e tal. Mas espera aí. Nós vamos para a prova desse jeito, mas sem saber ali ao menos o que é um substantivo. E eu vou dizer para você que está comigo aqui hoje no canal do Vale Concursos, com destino, né, a nossa aprovação na Guarda Civil Municipal de Leopoldina, a professora Angélica disse para você o seguinte, tem muito concurseiro que vai para uma prova sem saber a diferença entre substantivo e adjetivo. O que o substantivo faz, o que o adjetivo faz. Tá vendo como é que é? Tem muita gente que vai para uma prova desse jeito. E não podemos estar nesse patamar, porque nós queremos a nossa aprovação. Então, além de nós entendermos todo o cenário regra, nós também precisamos entender o quê? Todo o contexto, né, que gira ali em torno da definição com relação às classes gramaticais, a definição de cada uma delas, porque nós vamos saber empregar essas classes gramaticais. Então, vamos começar a fazer o tour, né? O que acontece aí? Olha,
O que nós vamos entender aí com relação ao sujeito, né, ao substantivo. Até já vou falar qual que é a função dele daqui a pouco. O que nós vamos entender com relação ao substantivo? Nós vamos entender que o substantivo, ele vai fazer o quê? Ele vai indicar nome. O substantivo é uma classe que nomeia alguma coisa, tá? Então, nós entendemos que o substantivo dá nomes. Lá na análise sintática, nós temos o substantivo como núcleo de várias coisas. Por exemplo, né, um núcleo de um sujeito, tá? Núcleo de objeto direto, núcleo de objeto indireto, entendeu? Então, o que nós vamos entender? O substantivo, ele vai exprimir o quê? Ele vai exprimir um nome, ele vai nomear coisas, olha só, tá vendo? Então, nós temos ele aqui enquanto classe de palavras nomeando coisas e lá na análise sintática servindo como núcleos de termos sintáticos, como objeto direto, objeto indireto, sujeito, né? Então, vamos entender isso, tá? Ah, tá. Por que eu sei que essa palavra aqui é um substantivo? Porque ela indicou o nome de alguma coisa. Ele está nomeando alguma coisa. Ah, eu pego esse objeto aqui, né? Eu consigo dar nome a ele? Consigo. Ah, então o nome dele aqui, gramaticalmente falando, é o quê? Copo. Ah, é um substantivo, o nome que eu dei aqui. Porque, eu tô dando nome a isso aqui. Eu não tô dando qualidade a isso aqui. Eu tô dando um nome. Esse objeto aqui tem um nome. Qual que é o nome dele? Copo. Ah, beleza. Então ele é um substantivo. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Aí o que acontece? Dentro do substantivo, você que se prepara para a GCM de Leopoldina com muita disciplina, entende que você precisa priorizar o quê? Quando você está estudando aí? Flexões, né, de gênero, número e grau. Diante da classe que faz o quê? Que nomeia coisas. Principalmente a flexão de número, né? Plural e singular. Isso é muito cobrado em provas, tá? Beleza. Agora, o que é o adjetivo? A outra classe gramatical. O adjetivo é a classe que faz o quê? Qualifica o substantivo. Ah, tá. Então, eu vou pegar ali uma coisa e vou entender que ela está dando uma qualidade a algo. Ah, tá. Então, isso aqui é um copo. O nome copo é um substantivo. Mas, quando eu falo que ele é transparente, copo transparente. Transparente é uma qualidade do copo. Tá vendo? Não é o nome dele. Não é o nome que eu dou a ele. É uma característica que eu atribuo ao copo. Tá vendo? Então, adjetivo qualifica o quê? Substantivo. Tá vendo como é que é? Beleza. Lembrando, no adjetivo, que é a classe que qualifica o substantivo, eu também tenho que entender, intensificar os meus estudos ali, nas flexões também, de gênero, número e grau. Beleza? Amém. O que é o artigo? É a classe que determina o substantivo. Determina como, professora Angélica? Determina no sentido de particularizá-lo ou indeterminá-lo, tá? Vou colocar para você bonitinho. Quando eu particularizo um substantivo, eu uso artigos definidos, ou os, as. Então, o que é o artigo? Ele determina o substantivo, de forma a particularizá-lo ou não. Beleza. Quando eu particularizo, eu uso o copo, tá vendo? Eu uso a cadeira, eu uso o telefone, eu uso a sala, tá vendo? Usando artigos definidos, eu consigo particularizar um substantivo, determinando no sentido da particularidade. Quando eu uso artigos indefinidos, uns, umas, eu defino o substantivo sem particularizá-lo. Tá vendo como é que funciona? Então, cuidado, tá? Fique ligado aí. Artigos, né? Os, as, definidos. Uns, umas, indefinidos ali. Detalhe, né? Esses são princípios básicos de cada classe pra gente poder relembrar aqui. Beleza? Amém. Aí é o seguinte. Próxima classe gramatical agora, o numeral. Qual que é a função do numeral? Indicar quantidade de substantivos, tá vendo? Então, quantidade de coisas, pessoas, objetos, seres, né? Então, quando eu quantifico, eu estou diante de um estou diante de um numeral, né? Ele quantifica um substantivo, tá? Então, eu entender que existe o numeral ordinal, que eu computo por ordem, né? De chegada, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O cardinal, que eu simplesmente nomeio, né? Existe o numeral multiplicativo, o numeral fracionário. Todos eles ali quantificando quem? O substantivo. O quê? O substantivo. Então, primeiro eu tenho que saber o que é o substantivo.
que é a classe que nomeia, para depois eu vim com o adjetivo qualificando, eu vim com o artigo determinando, eu vim com o numeral quantificando. Tá vendo como é que é? Pois é. E aí eu vou para o pronome. Qual que é a função do pronome? Substituir ou acompanhar um substantivo. Verdade. O pronome, ele substitui ou acompanha um substantivo. E aí nós vamos ficar tão ligados aí no conteúdo de pronome, que a gente precisa saber, né? Estamos tão ligados que nós precisamos saber que pronome é classe gramatical da maioria das provas de guardas municipais ao longo do Brasil. Então, pronome é assunto de todas as provas. Vamos dizer assim, dos top 5, né, das classes gramaticais, aí as top 5, né, as 5 classes top de prova, ou seja, as 5 classes que acontecem em provas de guarda, pronome é a primeira. Tá vendo? É a primeira classe que acontece. Então, assim, dos top 5, né? Pronome, aí nós já estamos vendo a primeira classe, que é pronome. Então, entenda, pronome é assunto de praticamente toda a prova de guarda municipal. Então, vamos entender. O que a gente estuda dentro do pronome, né? Porque você adquiriu aí o nosso preparatório, você sabe o que a gente estuda. A gente estuda as classificações do pronome, olha aí, pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome possessivo, né, de tratamento, indefinido, interrogativo, relativo. Aí a gente sai dessa classificação do pronome, olha aqui, a gente sai da classificação do pronome e muito obrigada, viu? Ô, gente, eu tô aqui com vocês, tá? Ao vivo tudo acontece, né? Eu tô aqui no slide e já pedi uma água e o povo veio trazer água pra mim. Graças a Deus, né? Que a professora Angélica sem água, nesse tanto de coisa que tem pra falar, não consegue nem sair do lugar, né? Então, amém por isso. Os nossos assistentes de palco aí nos ajudam, né? Porque um copo de água aqui já foi. Eu não sei nem onde que ele tá aqui, ó. Um copo já foi, né? Então, agora nós já estamos no segundo copo já. Então, vamos lá, caminhando. Olha só. Então, a gente sabe que a gente estuda as classificações do pronome, né? Desde os pronomes pessoais até os pronomes relativos. Detalhe. Quais são pronomes mais cobrados, né? Quais são as classificações mais cobradas dos pronomes? Pronomes pessoais e pronome relativo. Esses são os pronomes mais cobrados em provas. Então, já vamos colocar aí, né? Anotar aí, fazer as nossas anotações das duas classificações de pronomes mais cobradas em provas. Detalhe, tá? Estamos diante de conteúdo de guarda, não é assim? Pois é, então, as formas pronominais também podem acontecer. Colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise, tá? Também pode acontecer em prova. Então, vamos olhar com muita precisão para o pronome. É claro, nós temos que saber todas as classificações do pronome, mas os pronomes pessoais, os pronomes relativos, até porque os pronomes relativos introduzem, né, orações subordinadas adjetivas, tá? Então, nós temos que entender esses pronomes relativos muito bem. Falando das colocações pronominais, né, próclise, mesóclise e ênclise, a gente tem que saber também. Então, assim, pronome é uma classe bruta de prova. E a prof já está aqui com você, nesse resumão aí de classe de palavras, a prof está aqui com você o quê? Te ajudando aí a entender os conteúdos, né? Você que às vezes nos assiste somente aqui no canal do Vale Concurso, né? Que ainda não adquiriu o nosso preparatório, enfim, né? Que você nos assiste somente por aqui, entenda então, para que você consiga estudar, né? Esses conteúdos aí, da forma como a professora já está dizendo para você, para que você obtenha aí sucesso, né? Em situação de prova, tá? Beleza. Aí a gente volta para o nosso mapa de origem, né? Aí a gente tem aqui, olha, a interjeição. O que é interjeição? É uma classe gramatical que exprime estado emotivo, tá? Quando nós estamos diante da interjeição, nós estamos diante de uma classe que faz o quê? Que ela exprime o estado emotivo nosso diante de alguma coisa, tá? Então, quando nós temos aí essa interjeição, né, essa expressão do estado emotivo nosso, nós temos que ficar muito ligados, porque toda palavra que nós denotamos, que nós falamos ou que nós escrevemos, que demonstra um estado emotivo nosso, é considerado o quê?
uma interjeição. É tranquilíssima de prova. É uma classe que não está dentro das top 5 de prova, porque ela é mais tranquila de entender, tá? Beleza. Mas aí vem outra classe das top 5, que é o advérbio, tá? O advérbio, sim, tá? É uma das classes das top 5 aí de prova, tá? Então, o advérbio é, sim, uma das top 5. É a segunda aí das top 5, né? Então, olha aí o que a prof trouxe para você. O que é o advérbio? Sabendo aí que nós estamos diante da segunda classe, dentro das 5 mais cobradas, né? A segunda classe aí mais cobrada. O advérbio exprime circunstância, tá? E você que adquiriu o nosso preparatório, você tem tudo isso muito bem explícito lá para você, beleza? Então, esse advérbio exprimindo circunstância, né? Nós temos aí as classificações básicas dele, tá? Existe o advérbio de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, de tempo, de modo e lugar. Essas são as principais, ou melhor, as circunstâncias básicas do advérbio. Por que, professora Angélica? Porque a senhora fala que advérbio é, né, a classe 2 aí das top 5, ela é a top 2 aí, né, da prova. Por que que ela entra aí como classe, como uma das 5 principais classes da gramática da língua portuguesa? Por quê? Porque o advérbio, ele faz o quê? Ele exprime circunstância. A maioria das provas de guarda adoram tratar conteúdos de semântica, tá? Onde você vai avaliar o sentido de uma palavrinha ou uma expressão que se encontra dentro do enunciado. E o advérbio, né, as circunstâncias que ele exprime, é sim o que? Voltadas para a semântica. Então, nós temos ali circunstância de tempo, que você vai parar, pensar, olha, essa palavrinha exprime relação semântica de tempo. Olha, essa palavrinha aqui exprime relação semântica de afirmação. Olha, essa palavrinha aqui exprime relação semântica de dúvida, de intensidade, de negação. Olha, tá vendo? Então, você vai parar, observar a palavra, interpretar o contexto ali com a relação de sentido que ela exprime. Tá vendo como é que funciona? Então, nós temos que nos atentar ao advérbio, que ele é uma classe, sim, de prova de concurso público de guarda. Tá vendo como é que funciona? Pois é, ele faz parte, né, do rol das 5 classes aí de provas de guardas municipais. Beleza? Mais uma classe pra gente, o verbo. Olha aí que bonitinho. O verbo, pessoal, é a terceira classe de prova. Eu falo a segunda bomba de prova é o verbo, porque a primeira bomba é o pronome. É a segunda bomba, né? A segunda aí, dinamite aí, é o verbo, tá? Então, às vezes, a primeira dinamite de prova, né, que tá dentro das top 5 aí, que é o pronome. E a segunda dinamite de prova aí é o verbo, tá? Pois é, então entenda isso aí. Chega até a doer meu maxilar aqui, de tanto rir. A segunda dinamite de prova é o verbo. E aí, nós precisamos entender, né? O que a classe verbo, né? Por que ela é dinamite de prova e o que ela exprime. Nós temos até aqui anotado, né? Que o verbo é o quê? É uma classe que exprime ação, estado, fato e fenômeno da natureza. Tá vendo como é que funciona? Então, o verbo, ele vai exprimir uma dessas situações. Ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Agora, por que verbo é tão importante, né? E o que a gente precisa entender com relação ao verbo? Primeira coisa é o seguinte, o verbo é a classe gramatical que sofre o maior número de flexões, tá? Eu já vou avisá-los aí, né? O verbo é a classe gramatical que possui o maior número de flexões. Não é à toa que é por isso que ele está em todas as provas de concursos públicos, né? Todas, tá? De guardas, de polícia militar, de bombeiro, de polícia civil, né? De INSS, TJ, prova de tribunais aí, né? Prova de tudo quanto é raça, de polícia penal, de tudo quanto é lugar, né? Pois é, verbo está em todas as provas, viu? Então, por quê? Porque é a classe gramatical que sofre o maior número de flexão. Praticamente todas, né? Tempo, modo, número, voz, pessoa, tá vendo? Então, tem muitas flexões. Então, o verbo está em todas as provas. Agora, voltando para o nosso cenário de guarda municipal, né, porque você que está aí vai fazer o concurso da Guarda de Leopoldina, então o que acontece? Voltando para o nosso cenário guardas municipais aqui, né, o que nós vamos entender? Como questão de prova, geralmente cai o quê? Cai uma questão de tempos e modos verbais. Então, nós primeiro vamos entender aqui agora, no canal do Vale Concursos, o quê? Vamos relembrar os modos.
O sentido de cada modo, a ideia de cada modo, porque lá na prova pede assim: pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do subjuntivo, presente do imperativo. Peraí, você sabe o que é o modo indicativo? Porque se pede lá assim, ó, pretérito perfeito do imperativo numa alternativa, e pede pretérito perfeito do subjuntivo, e aí, como é que você vai fazer? Né? A gente tem que ter essa noção, essa ideia, mas sim, pois é, então, o que acontece aqui, tá? Primeiro, eu preciso saber, porque se me dá duas alternativas com o pretérito perfeito lá, né? E aí tem aí a terceira com outra situação, né? A terceira não, tem lá, né, essas alternativas aí do mesmo tempo, só muda o modo, como é que eu vou saber? Qual que é o modo indicativo, qual que é o modo subjuntivo, o que é cada modo, né? Então, beleza. O modo indicativo, tá? É o modo da ação convicta. Então, quando você olhar para o verbo e você fizer a leitura dele, você não vai ter dúvida. Ele vai te dar ação convicta, né? Ação clara ali para você. Diferente do modo subjuntivo, que o modo subjuntivo é o modo da possibilidade. A ação aqui dentro, ela traz uma possibilidade, ela traz uma dúvida, ela traz uma incerteza. Tá vendo? Então, o modo subjuntivo é o modo da dúvida, da incerteza, da possibilidade. Tá vendo como é que é? Pois é. O modo imperativo é o modo da ordem. Detalhe, desses três modos, qual cai mais em prova? Uma escala, tá? Da maior possibilidade para menor, nós temos essa sequência aí de cima para baixo. O modo imperativo está no top 1, o modo subjuntivo no segundo lugar e o modo imperativo em terceiro lugar. Tá vendo? Então, o modo indicativo é o modo que mais cai em provas. Depois dele é o subjuntivo. Por último, o imperativo, tá? Beleza. Então, vamos entender. Verbo no modo indicativo. Quais são os tempos do modo indicativo? Presente, pretérito e futuro, tá? Esses são os tempos que existem dentro do modo indicativo. Beleza. A gente sabe que o pretérito aqui se subdivide em 3 e o futuro se subdivide em 2, tá? Beleza, a gente sabe isso, né? Pois é. A prof trouxe aqui para você hoje somente os tempos do modo indicativo, porque ele é o mais cobrado, tá? Mas visualize também no seu material os tempos do modo subjuntivo, como é que acontecem, tá? E o modo imperativo, que só tem o presente afirmativo e negativo. Mas visualize todos, tá? Lembrando que o modo indicativo, ele é o maior modo de prova. Então, a maior possibilidade são os tempos de prova, né? Acontecer em prova, os tempos do modo indicativo. Depois o subjuntivo, depois o imperativo. Então, a prof trouxe aqui hoje o quê? Os do modo indicativo. Por quê? Porque o modo indicativo, ele é o modo que tem todos os tempos conjugados corretamente, sem nenhuma particularidade de prova. Você tem que memorizar só as terminações, né? Para poder saber aí como que os verbos ficarão no presente, como eles ficaram no pretérito perfeito, mais que imperfeito, ou imperfeito, né, dentro do modo indicativo, e como os verbos ficarão aí em termos de terminação dentro do futuro do presente ou do futuro do pretérito. Detalhe, quando você adquire nosso preparatório, a prof tem tudo isso muito bem explícito para você, tá? Então, como eu disse, eu trouxe aqui apenas o tempo, o modo, apenas os tempos do modo indicativo, porque ele é a maior possibilidade de prova, tá? Mas tem-se os tempos do modo subjuntivo, tem os tempos o tempo presente ali, né? E como ele acontece dentro do modo imperativo. Então, tem que saber tempos e modos verbais, porque isso é prova para você, beleza? Então, tá ótimo. Então, já expliquei os tempos do indicativo, né? Se subdivide aí. Lá no modo subjuntivo, nós também temos o presente, temos os 3 pretéritos, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Temos o futuro, só que lá no modo subjuntivo existe o futuro simples e o futuro composto. Então, por isso que a prof quer que você entenda, né? Quero que você entenda, né? Primeiro, todos os tempos do modo indicativo, como é que funciona. Depois, você vai para o modo subjuntivo e entenda os verbos ali dentro, os tempos do verbo ali dentro. Tá? Para que você consiga, de fato, ter aí uma excelente visualização do modo e dos tempos ali, para você poder conseguir gabaritar. Só que o subjuntivo ele é mais tranquilo, porque você pega ele ali e coloca dentro do verbo ali, né? Antes do verbo ali no modo subjuntivo, você coloca as palavrinhas que, se e quando. Uma das 3. E aí você consegue entender,
tá? Ah, que eu cante, quando eu cantar, se eu cantasse. Só por aqui, olha, você já consegue entender que você está diante de verbos no modo subjuntivo. Aí você só preste atenção nos tempos, né? Agora, lá no indicativo, não. No indicativo, que é o que eu trouxe aqui, que é o principal modo de prova, nele você tem que tentar conjugar todos os verbos bonitinho lá. Claro que a gente tem macetes de prova, né? Que a prof vai trazer para você, se Deus quiser, na nossa revisão aqui no canal do Vale Concursos. Nós temos macetes, que é o quê? Ah, você vai pegar um verbo, né? Dentro do modo indicativo. Você quer saber a qual tempo ele se refere certinho? Você vai voltar o verbo lá para a primeira pessoa do singular, tentar lembrar como termina lá em determinado tempo, para você ver se aquele verbo está ali, por exemplo, caminhávamos, tá? O caminhávamos está lá no enunciado. Eu pego, volto, caminhávamos para caminhava. Eu caminhava. Eu sempre vou voltar para o eu, para a pessoa eu, né? Ah, se caminhávamos, caminhávamos, nós caminhávamos, eu caminhava. Ah, a professora Angélica explicou. Quando o verbo termina lá no eu, em ava ou ia, ele faz parte do pretérito imperfeito. Então, se caminhava lá no eu, terminando em ava ou terminando em ia, é pretérito imperfeito. Se caminhava é pretérito imperfeito, caminhávamos também vai ser. Tá vendo? Então, eu faço essa analogia, né? Quando eu estou em dúvida ali com relação ao tempo daquele determinado verbo, né, dentro do modo indicativo, eu volto aquele verbo lá para a primeira pessoa para eu poder me certificar de que eu estou no tempo certo, tá vendo? Ou identificar o tempo com mais precisão. Então, isso tudo depende muito do estudo, né? E eu acredito que você esteja aí do outro lado com toda disciplina do universo para poder gabaritar a questão de português, né, que você está praticando aí ainda antes da sua prova acontecer. Beleza? Lembrando que a minha rede social está liberada para você. @profangélicaoficial, tudo junto, tá? Você pode mandar mensagem lá. Tem dúvida, né? Em contextos aí que você está estudando, pode mandar mensagem lá para a professora, que a gente vai dialogar direitinho por lá. Beleza? Então tá. Mais uma classe de prova, então, para a gente poder associar direitinho aqui, deixar a prof voltar. Porque depois aqui do verbo, né? Nós temos o quê? Nós temos a conjunção, olha só, nós temos a conjunção acontecendo aí. Olha, eu disse para você que no verbo, né, a maior possibilidade é tempos e modos verbais, né? Ok, só que lá dentro do estudo do verbo ainda tem as vozes verbais, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, que também é uma outra possibilidade dentro do estudo do verbo, tá? Que também é uma outra possibilidade. Então, assim, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe que o conteúdo do verbo é gigante. O conteúdo do verbo é gigante, 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 né? Então, a prof está aqui te dando coordenadas. Ó, você entende os tempos e modos, depois você vai nas vozes verbais, que o primeiro item do verbo importantíssimo de prova é tempos e modos. O segundo é vozes verbais, tá? Lembrando o seguinte, ó, nós também temos, eu não consigo visualizá-la aqui, mas nós também temos a nossa apostila impressa, nosso material físico, tá? Às vezes você adquiriu o nosso preparatório, mas quer ter um material físico para você folhear, rabiscar, fazer suas observações todas, o Vale Concursos oferta para você a apostila, tá? Teórica para a guarda de Leopoldina. Pois é, então você que se prepara aí para GCM de Leopoldina, nós temos também o nosso material físico para te ofertar, tá? Tá num preço aí excelente. Lembrando que para o Sudeste o frete é grátis. Tá vendo como é que é? Pois é. Então você que se prepara com a gente, né? E está aqui no canal do Vale Concurso, quer adquirir a nossa apostila teórica, né? Com todo o conteúdo aí contido no cronograma programático, fique à vontade, tá? Pois é, para entrar em contato aí com a nossa equipe e adquirir a sua apostila física, beleza? Lembrando que tem frete grátis para você, tá? Então, vamos abrir o olho aí e estudar, né? Material físico, curso online, aula no canal do Vale, e assim a gente continua aí com destino à nossa aprovação, beleza? Então, vamos lá. Outra classe, até travei agora, outra classe gramatical de prova é o conectivo. Olha só, é a conjunção. E junto aí da conjunção, nós também temos a preposição, porque classe gramatical, né, que expõe função de conectivo, são essas duas, conjunção e preposição.
Lembrando que o conectivo, né, conjunção, é muito mais cobrado em provas do que o conectivo preposição. Então, preste atenção. Estamos diante de duas classes que exercem função de conectivo, conjunção e preposição. E essas são as classes, né, top 4 e top 5 aí, né? Porque nós tivemos a top 1, que é um pronome, a top 2, né? Das 5 tops aí, ou seja, 5 tops de prova, 5 classes de prova, de todas as provas praticamente, né? Pronome, advérbio e verbo. E a gente encerra com essas duas, conjunção e preposição. Então, nós temos aqui as 5 classes de prova. Olha só, preposição e conjunção, tá? Para fechar aí o rol das 5 classes, né? As 5 classes top, as top 5 de prova. Olha aí, então. Quando nós falamos de conjunção, nós falamos de conectivo, né? Beleza, o que é a conjunção? Conjunção é a classe gramatical que tem a função de quê? De juntar, tá? Olha esse resumão de análise morfológica que nós estamos fazendo aqui no canal do Vale Concursos hoje. Olha só, se Deus quiser, a professora volta aqui com questões, tá? Sobre esse resumaço aí nosso que nós fizemos aí das classes gramaticais. Olha só, classe conectivo, né? Está dentro das 5 top. Conjunção, classe 1, conectivo, conjunção, né? Beleza. Tem a função de quê? Juntar, né? Ligar ali, conectar termos, orações, tirando repetições e trazendo uma relação de sentido, tá? Detalhe, nós temos 2 tipos de conjunção, né? Da classificação, existem as conjunções coordenativas, que são aquelas que ligam termos ou orações que não dependem uma da outra. E temos as conjunções subordinativas, que são aquelas que ligam termos ou orações que já têm relação de dependência uma com a outra, tá? Beleza. Precisamos entender as classificações, as relações de sentido de cada conjunção, tanto coordenativa quanto subordinativa, porque isso consta no rol das provas de guardas municipais. Relação semântica das conjunções, sentido que as conjunções exprimem, classificação das conjunções. Isso tudo está no rol de questões de guardas municipais ao longo do Brasil. Beleza? Então, nós precisamos entender aí. A conjunção mas, ela exprime relação de semântica de quê? Aí vai lá, né? De tal, tarará, 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 você tem que achar a relação semântica dela. Você sabe que ela é uma conjunção coordenativa adversativa, mas qual é o sentido que ela exprime? Então, você precisa entender isso. Entenda, conjunção está em todas. É a top 3, né? Vamos dizer assim, na nossa situação de prova. Porque nós vimos 4 até agora. Nós vimos pronome, advérbio, não é isso? Vimos verbo. Pronome e verbo. Pronome é a top 1, verbo é a top 2, né? Vamos dizer assim, das top 5, pronome é a primeira mais cobrada, verbo é a segunda mais cobrada, conjunção é a terceira mais cobrada. Aí fica por último, advérbio e a preposição que a gente vai ver agora. Então, nós fechamos o ciclo top 5 das 10 classes que você precisa levar para sua prova, tá vendo? E aí, a gente vai claro, com a preposição agora. Olha só, a preposição, ela é um conectivo de peso menor que a conjunção, tá? A preposição ali, ela só vai ligar para que o contexto tenha ali sentido, né? Conciso ali, sentido coerente. Só que a preposição, ela tem menor peso, ela acontece num plano menor, né? De menor peso em situação de prova. A conjunção, ela acontece aí com peso maior, né? Mesmo porque a conjunção ela se subdivide em 2 e tem uma porrada de classificação dentro das 2, né? A preposição também se divide em 2. Existem as preposições acidentais e as preposições essenciais. Só que as que mais são cobradas são as preposições essenciais. Tá vendo como é que é? E no plano conjunção, o negócio é completamente diferente, né? Então, nós temos aqui a preposição, nós vamos saber dela o seguinte. Primeira coisa, é um conectivo de peso menor em relação à conjunção. A preposição acidental, ela pode ser substituída pela expressão de acordo com, para você certificar de que está diante de uma preposição acidental dentro do contexto, é só substituir pela expressão de acordo com.
A preposição essencial, ela deve ser memorizada, com certeza, tá? Ela deve ser memorizada, assim como todas as conjunções, né, que você estudou, tá? Você precisa observar as relações de sentido de cada preposição, porque é isso que cai na sua prova, beleza? Que vai cair para você em prova, tá? E no sentido geral, só para você ficar alinhado, toda locução prepositiva termina com a palavrinha de, apesar de, depois de, tá vendo? E toda locução conjuntiva termina com a palavrinha que, depois que, à medida que, à proporção que, tá vendo? Então, quando você tem uma locução terminando com a palavra que, locução conjuntiva. Quando você tem uma locução terminando com a palavra de, é uma locução prepositiva. Tá vendo como é que é delícia estudar? Então, é isso, olha. Fizemos um tour, né, por todas as classes gramaticais que compõem o cenário aí, conteúdo programático, né? De Leopoldina, né, na Guarda Civil Municipal de Leopoldina. Fizemos um tour aí pelas classes de palavras, né, nesse resumão nosso aí de classes de palavras. A prof trouxe para você dessas 10 classes quais são as 5 que você precisa memorizar. E dessas 5 ainda fizemos uma escala, né, de pronome vir primeiro, verbo depois, conjunção depois e depois preposição e advérbio, tá? Então, assim, fizemos aí esse tour bem direcionado para poder te auxiliar aí ao longo dos seus estudos. Lembrando, o Vale te oferta o preparatório online, te oferta a nossa apostila impressa com conteúdo de qualidade para você, tá? E é isso, né? E estamos aqui ainda, né? E sempre estaremos aqui no canal do Vale Concursos com aulas muito dinâmicas e muito benéficas aí para te ajudar na sua aprovação, beleza? Ó, grande abraço da prof, tá? Fica com Deus aí e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.